Nesse vídeo a gente vai falar da última propriedade coligativa, que é a osmose. A osmose é a passagem espontânea do solvente puro para uma solução que está separada dele por uma membrana semipermeável. Então aqui está ilustrando o processo, né? De um lado esquerdo aqui a gente tem um solvente puro e do lado direito a gente tem uma solução do solvente com um soluto e a gente tem uma membrana semipermeável. Essa membrana é semipermeável porque ela é permeável ao solvente, mas não é permeável ao soluto, ou seja, o solvente pode passar livremente pela membrana, mas o soluto não. Então a ideia é a mesma das propriedades coligativas anteriores. Né? Quando o potencial químico do solvente em solução vai ser menor que do solvente puro, então há a passagem espontânea de solvente desse lado esquerdo para o lado direito. A passagem dele do compartimento puro para o compartimento do solvente em solução. Então esse é o fenômeno de osmose. A pressão osmótica, que é simbolizada por esse símbolo π maiúsculo aqui, é a pressão que deve ser aplicada à solução para impedir a passagem de solvente. Então aqui está ilustrado também a pressão osmótica, né? Seria a pressão para a gente evitar que o solvente passe espontaneamente do lado esquerdo para o lado direito. E uma maneira simples de estimar a pressão osmótica é por essa forma. A pressão osmótica de uma solução é igual à concentração do soluto, concentração molar aqui, né, em mol por litro de solução, vezes R vezes T. A R é a constante dos gases, né, 8,314, e T é a temperatura. Então essa é a maneira de estimar a pressão osmótica de uma solução. A osmose, de longe, das propriedades coligativas é a mais importante. Tem vários processos em que a osmose está envolvida. Por exemplo, tem a osmometria, que é uma maneira de determinar a massa molar de macromoléculas. Tem o processo de diálise, né, que é um processo para purificação de macromoléculas, também bastante utilizado. E a própria hemodiálise tem algumas etapas da hemodiálise que é utilizado um fluido de diálise que é adicionado açúcar para ocorrer a remoção da água que o paciente não consegue eliminar, né, por causa da doença renal crônica, que o rim não está funcionando direito. E também, acho que a importância maior da osmose é no transporte celular, né, no transporte de alguns componentes através da membrana celular. Eu, inclusive, coloquei no material suplementar vários vídeos, vários não, dois, né, sobre a membrana celular, discutindo, como já agora, também no contexto de osmose, também na semana passada que a gente falou de colóide, né, e também uns vídeos sobre osmose em si, mais voltados para a área de biologia, que eu achei bem interessante, bem legais esses vídeos, pode ter legenda e tal, e também sobre transporte celular. Tá? Então, vou falar brevemente sobre os fenômenos que eu havia comentado. Né? Primeiro, a osmometria, só mostrando a relação da pressão osmótica com a massa molar do soluto. Né? A pressão osmótica é igual à concentração molar do soluto RT, a concentração molar do soluto é o número de mols do soluto pelo volume de solução, e o número de mols é a massa pela massa molar do soluto. Então, sabendo a pressão osmótica, um dado volume de solução, uma dada temperatura, e se você conhece inicialmente a massa da substância, porque conhece a massa molar, pode calcular o emisão aqui determinando a massa molar. Claro que isso é uma aproximação, né, para trabalhos de precisão, a gente usa uma expansão dessa relação aqui, que agora não vem o caso, mas o Atkins, a bibliografia comenta. Tá? Aqui na direita tem o fenômeno de diálise. Né? Na diálise a gente tem uma membrana semipermeável e a gente quer purificar uma macromolécula, tá? Que é uma proteína, seria esse rabisco azul aqui, separar a proteína dessa outra molécula aqui que está com um pontinho azul. A gente coloca essa mistura, né, da macromolécula com um soluto qualquer, numa solução do solvente com um tampão, por exemplo. Então, à medida que o tempo passa, o que acontece? Né? O soluto passa pela membrana, porque é uma partícula pequena, e a macromolécula, com uma partícula grande, ela não consegue passar pela membrana. Então, à medida que o tempo passa, você consegue ter dentro da membrana uma solução só com a macromolécula livre dessas impurezas, desses outros solutos. Acho que aqui convém diferenciar o que é difusão. Né? Difusão é a passagem de um soluto, ou de qualquer molécula, de uma região de alta concentração para uma região de baixa concentração. Esse fenômeno, né, não envolve passagem por membrana igual a osmose, e não é passagem de solvente, então é uma passagem livre, né, é uma tendência natural, mas é um fenômeno cinético, tá? Não é um fenômeno termodinâmico. E às vezes há confusão
da difusão em relação à osmose. A osmose é mais um fenômeno termodinâmico, também envolve tecnicamente o processo de difusão, né, difusão daí do solvente da região daí de menor concentração para de maior concentração. Então é meio confuso porque os dois movimentos são separados, né? Eu aqui também peguei um exemplo desse site aqui, dessa empresa, brevemente sobre a hemodiálise, né? Eu não conheço muito o processo para ser bem sincero, né? Mas tem dois processos químicos aqui importantes no processo de hemodiálise, né? Vocês têm uma hemodiálise comum, digamos assim, que o pessoal usa um dialisador para fazer a função do rim, né? Para separar as partículas que você precisa expelir do organismo. Então esse dialisador permite a passagem de moléculas de água e eletrólitos, né, como sódio e magnésio, mas não deixa passar células sanguíneas e outras toxinas metabólicas, né? Então você passa o sangue através desse dialisador, né? Daí digamos que o que é bom você pode retornar para o organismo e o que é ruim você retém, né? A função do rim. Tem outro tipo de diálise que eu não conhecia, que é a diálise peritoneal, que funciona no processo de osmose, né? Você tem a membrana peritoneal, que parece que é uma membrana aqui presente no abdômen, e você tem um fluido de diálise que eles colocam açúcar para ter a eliminação de água, né? Para a pessoa não inchar. Então você tem a eliminação de água para o processo de osmose, então é bem interessante. E aqui também tem outras características do processo de osmose, né? A osmose é de importância fundamental na biologia, como eu já tinha comentado. As membranas são permeáveis a moléculas pequenas, por exemplo, a água, dióxido de carbono, nitrogênio e algumas moléculas orgânicas, como aminoácidos e a glicose, que é o monossacarídeo. São impermeáveis a proteínas e polissacarídeos. Então, quando o tamanho da molécula fica muito grande, a membrana já não deixa passar, né? E os inorgânicos e de sacarídeos, como por exemplo a sacarose, geralmente atravessam, mas atravessam bem lentamente as membranas. Essa diferença de concentração dos solutos dentro e fora da célula dá origem à pressão osmótica na membrana celular, né, como eu já tinha comentado, também ocorre na membrana celular. E a água passa para dentro da solução mais concentrada, no interior da célula, transportando moléculas pequenas de nutrientes. Então, por osmose, né, a água entra na célula carregando alguns nutrientes junto. E tem uma importância farmacêutica bem grande, né, o processo de osmose, porque as soluções farmacêuticas precisam ser isotônicas com o sangue, né, que elas devem ter a mesma porção osmótica que o sangue. Se a solução injetada, por exemplo, uma solução intravenosa ou de alguma transfusão, for muito diluída ou hipotônica, né, o fluxo solvente para dentro da célula, devido à equalização da pressão osmótica, provoca a ruptura e a morte das células no processo chamado hemólise. Né. Se o meio fora da célula tiver uma pressão osmótica menor que o meio dentro da célula, a célula vai perder água. A água vai tender a sair da célula para fora da célula. Daí vai ter hemólise. Já tem outra partida, né? O outro limite seria quando a solução é muito concentrada, ou hipertônica, né? Que a equalização da pressão osmótica requer o fluxo solvente para fora da célula, que a faz encolher e morrer. Né? Então a gente tem essas duas situações. Né? Na situação quando tem uma solução hipotônica, a pressão osmótica dentro da célula é maior, e quando a gente tem uma solução hipertônica, a pressão osmótica hipotônica, a pressão osmótica dentro da célula é maior, e hipertônica, a pressão osmótica fora da célula é maior. Então você pode ter fluxo solvente para dentro ou para fora da célula, dependendo da situação. Tá? Então aqui está só mostrando, né, os casos de você injetar uma solução hipertônica ou hipotônica para a célula. Né? Então, no caso de uma solução hipertônica, a pressão osmótica fora da célula é maior, então a célula vai perder água e vai encolher, né? Vai causar morte celular, inevitavelmente. Na solução hipotônica, a pressão osmótica dentro da célula é maior, então a água vai tender a entrar na célula. Eu acho que antes eu tinha me confundido, mas essa aqui está explicando bem, né? A água vai tender para dentro da célula, fazendo a célula inchar e morrer. E uma solução isotônica, que seria o ideal, né? Que é o ideal, a pressão osmótica dentro e fora da célula é a mesma. Né? Você introduz uma solução com a mesma pressão osmótica. E aqui é uma unidade de pressão osmótica chamada tonicidade ou osmolaridade, né, de alguns fluidos intravenosos. Então aqui são alguns fluidos intravenosos que vocês devem conhecer, talvez por outro nome, né, se eu peguei um livro em inglês. Mas são várias soluções aqui e do lado tem a tonicidade.
para esses fluidos, né? Então, alguns órgãos regulatórios farmacêuticos, aqui, por exemplo, o USP27, que é um órgão americano, exigem que fluidos intravenosos sejam rotulados pela osmolaridade, definida como a massa de soluto que, quando dissolvida em 1 litro de solução, exerce a mesma porção osmótica que 1 mol de substância ideal não ionizável em 1 litro de solução. Então, aí fica o registro desses fluidos intravenosos e uma maneira de avaliar, né, se eles são isotônicos ou não e quantos são isotônicos.